Analisar o tamanho desse impacto nas exportações brasileiras, a gente conversa agora com o nosso colunista aqui do CNN Money, o Ciro Reis, que já está aqui com a gente. Ciro, muito bom dia para você. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Ciro, antes de mais nada, há fundamento econômico sólido para essa acusação nesse momento? Ou a gente está de novo diante de uma medida que é predominantemente política? Eu acho que nós temos que colocar essas medidas do governo americano numa perspectiva global. O mundo está sendo redesenhado do ponto de vista geopolítico, geoeconômico. Então, o que a gente tem que fazer aqui no Brasil é se adaptar a este novo momento. Então, é claro que existe, sim, um tempero, um componente político nessa decisão e que está alinhado, inclusive, com a chamada doutrina Monroe, de uma influência cada vez maior dos Estados Unidos em todo o território das Américas, mas a gente tem que ver isso de uma maneira bem ampla e jogar esse jogo. Eu, há cerca de um mês, eu fui convidado para dar uma palestra em Bruxelas sobre o acordo comercial Mercosul-União Europeia, e uma das pessoas na plateia me perguntou: mas você acha mesmo que nós na Europa somos protecionistas? Eu falei, de certa forma, sim, porque o agronegócio brasileiro encontra barreiras no comércio na Europa. Mas faz parte do jogo. Vocês, de alguma maneira, tentam defender o interesse europeu, da União Europeia, assim como outras geografias também tentam defender seus interesses. Então, existe sim, respondendo a sua pergunta, o componente político, mas esse componente faz parte de um jogo de xadrez muito mais amplo, de um quebra-cabeça muito mais amplo. E o Brasil está aprendendo a jogar esse jogo de uma maneira inteligente. E, nesse contexto, a nossa diplomacia, o Itamaraty, que tem quadros brilhantes, tem desenvolvido um papel fundamental. Ciro, pegando um gancho nessa questão de protecionismo, já que é a pergunta que te fizeram em relação à Europa, eu te faço em relação ao Brasil. Porque sempre os Estados Unidos dizem que o Brasil, né, é muito protecionista, enfim, aplica tarifas que não seriam competitivas. Quando a gente olha para as regras comerciais adotadas pelo Brasil, elas realmente são mais protecionistas do que de outros países? Vamos pegar os países emergentes, né, para a gente ficar ali no páreo de comparação? Ou o Brasil tem sido tratado de uma forma diferente pelos Estados Unidos? Eu acho que, é claro, ao lidar com um gigante, com a maior economia do mundo, todos os países tentam identificar benefícios. Como é um mercado com muitos recursos, fortemente comprador das mais diversas mercadorias e serviços, é claro que países, economias menores, tentam se beneficiar disso. Então, como foi dito agora há pouco aqui na programação, sempre existiu uma disparidade na taxação de produtos, de um mesmo produto, de um lado e de outro. E é esse esforço que os Estados Unidos agora querem equilibrar. Mas não é um caso brasileiro, nem é o caso dos emergentes. De países emergentes, até porque os Estados Unidos agora, nesse Trump 2.0, nesse segundo mandato, ele tem reclamado muito também dos países europeus, que, segundo ele, se aproveitaram durante muitos anos do comércio com os Estados Unidos e agora ele quer virar esse jogo. Então, eu diria que a maioria dos países com quem os Estados Unidos mantém laços comerciais usufruiu, digamos, de algum benefício de tarifas relativamente mais baixas. E agora os Estados Unidos querem virar esse jogo. Só que esta virada, esta guinada drástica, repentina, ela acaba sendo de alguma maneira punitiva, até pelo peso e pela capacidade de imposição de certas medidas por parte dos Estados Unidos. Agora, Ciro, o Pix voltou a aparecer nessas reclamações americanas, né? Só que o Pix é um sistema que é gratuito para as pessoas físicas, né? Ou seja, assim, é público, é amplamente usado pela população brasileira. Eu quero entender onde que exatamente os Estados Unidos enxergam uma prática desleal em relação ao Pix, né? A essa forma de pagamento.
Tem algum argumento econômico disso? Olha, os argumentos econômicos, eles sempre eles se revestem de uma boa mensagem-chave, digamos assim. Então, é claro que os Estados Unidos argumentam que outras formas de transações financeiras de empresas americanas acabam sendo prejudicadas. Agora, vamos lembrar que esse é um processo de negociação. Nesta noite, nessa quase madrugada, os Estados Unidos anunciaram essas medidas. Há um prazo, como vocês até mencionaram agora há pouco, até julho, para apresentação de argumentos, etc., para entrada em vigor em julho. Então, tudo está sujeito à negociação. Difícil imaginar que o PIX vai acabar ou que vai ser dramaticamente limitado. Enfim, mas ele entra na mesa de negociações. Então, vejam que tem uma série de produtos, os mais diferentes produtos, que estão sendo supostamente punidos com essa medida anunciada esta noite. Mas eles serão objetos de negociação. E eu acredito que o PIX evidentemente, é um mecanismo do qual se serve toda a população brasileira, bem sucedido, e é claro que ele ocupa um espaço que outros mecanismos, outras empresas eventualmente gostariam de ocupar. Mas ele é tão bem sucedido que é difícil que ele seja neutralizado por uma medida como essa. Então, eu acho que essa não é. Claro que vai entrar nas discussões, mas como existe um fator político em ano eleitoral no Brasil, o governo pode dizer que a oposição trabalhou pelo fim do PIX. Então, todo mundo vai se mover com uma certa cautela nesses próximos movimentos. Eu conversava há cerca de 2 semanas com um político do governo, do Partido Democrata da Flórida, uma pessoa que ocupa um cargo no Legislativo, inclusive, e ele, como um político experiente, também dizia, olha, a gente também está tateando, porque a gente nunca sabe exatamente quais serão os próximos movimentos do governo. Então, eu acho que a gente tem que ter muita calma, muita tranquilidade para negociar. É hora de pouco discurso e ações. Ações no bastidor, negociações, porque rompantes não vão resolver nada neste momento. E o Brasil precisa entender que esse é um jogo de longo prazo, é uma nova realidade, é o chamado novo normal. E o Brasil tem feito ali uma lição de casa importante também. O Mercosul está negociando um acordo de comércio com o Canadá. O Brasil estreitou laços comerciais numa recente visita do presidente Lula à Índia. E esse é o nome do jogo. Nós temos que diversificar os nossos mercados, trabalhar de uma forma inteligente e estratégica. Agora, Ciro, independentemente dessa tarifa ser implementada ou não, o simples fato dos Estados Unidos, né, classificarem aí o Brasil como um país com práticas comerciais desleais, né, como eles citam em alguns pontos, isso já é o suficiente para prejudicar ou afetar de alguma forma a imagem do país perante os investidores internacionais? De alguma maneira, nesse estágio que estamos agora, isso já traz algum prejuízo na tua visão? Pode trazer algum impacto, mas, de novo, eu gostaria de ampliar essa fotografia. Essa decisão do governo americano, ele vem um dia depois, poucas horas depois, do anúncio do nome do novo embaixador americano no Brasil. Os Estados Unidos estavam sem embaixador aqui já há mais de um ano. E vem uma semana depois da classificação das facções criminosas brasileiras como organizações terroristas nos Estados Unidos. Então, olhando para a fotografia ampla, nós vemos que há aqui um quadro, analisando friamente, de certas pressões sobre o Brasil, que é a maior economia da América Latina, um país que vai passar por eleições presidenciais obviamente, o governo Trump veria com simpatia a eleição de um opositor ao presidente Lula. Então, eu acho que a gente tem que olhar essa figura como um todo, mas respondendo a sua pergunta, sim, sempre é possível a gente antever alguns impactos logo de cara. Mas o mercado global hoje ele está acostumado, desde o impacto da Covid, enfim, a gente foi se acostumando com surpresas que não aconteciam, né? Então, o mundo foi também, o mercado, os agentes econômicos também foram se adaptando e entendendo que
Este novo normal vai continuar trazendo cada vez mais surpresas. E essa flexibilidade e essa visão estratégica são cada vez mais importantes. Perfeito. Ciro Reis, o nosso colunista aqui do CNN Money. Meu querido, quero muito agradecer seu tempo, suas análises aqui com a gente. Uma ótima terça-feira para ti, bom restinho de semana. Até uma próxima. Até a próxima, Débora. Um abraço a todos.